Olá, me chamo Paulo e vou falar hoje como os comandos select e update afetam os componentes da arquitetura Oracle. Lembrando que esse é um trabalho da faculdade e não tem a intenção de enriquecer o canal com vídeos. Então, iniciemos. Bom, aqui quando o usuário faz uma solicitação com o comando select, essa solicitação vem até o processo do servidor. Lembrando que o processo do servidor ele é interno ao Oracle, então o usuário não sabe o que está acontecendo ali, apenas o Oracle, são comandos executados pelo Oracle. Esse processo do servidor vem aqui na instância, entra na System Global Area, aqui, vem até a Library Cache. Na Library Cache é verificado se esses dados já existem no Database Buffer Cache. Se eles já existirem, esses comandos retornam até o usuário, passando pelo processo do servidor. E aí sim, vai para o usuário. Porém, se esses arquivos não constarem da Library Cache, é verificado aqui os seus metadados no Data Dictionary Cache. E aí o Oracle vem até os arquivos físicos, nos arquivos de dados, nos data files, retira o bloco de dados necessários para a consulta que o usuário solicitou, retorna com esse bloco de dados até o Database Buffer Cache, escreve uma cópia desses arquivos aqui no Database Buffer Cache, volta para o processo do servidor e daí para o usuário novamente. Esse foi o processo select. Já o update é o seguinte: o usuário faz a solicitação de alteração de arquivo, é análogo o processo, vem para o processo do servidor, no processo do servidor é idêntico, essa parte vem até o Library Cache aqui na Shared Pool, na System Global Area, que fica dentro da instância do Oracle, verifica se essa alteração já consta aqui na System Global Area. Caso ela não conste, é escrito no Database Buffer Cache os dados sujos, né, que são os dados alterados. Dados sujos significa que sofreu alteração na sua composição, e esses dados sujos só são acessíveis à pessoa que está realizando essa alteração nos dados. Essa alteração ela também fica marcada aqui no Read Log Buffer. O Read Log Buffer, através do Read Log Writer, escreve as alterações que foram feitas aqui nos arquivos de readlog para posterior utilização em casos de eventuais problemas, que eu vou explicar mais adiante. Então, depois de feitas as devidas alterações aqui nos dados sujos, então é devolvido ao processo do servidor, que volta para o usuário, indicando que já foi feita a alteração solicitada. E agora vou explicar um pouco do que seriam esses comandos aqui do background, processo de segundo plano. Aqui no smon, quando eu falei sobre o read log buffer, se o usuário estiver fazendo alguma alteração e ocorrer uma queda de energia ou a CPU falhar eventualmente, quando a máquina religar ou ocorrer um reboot, esse smon, que é o System Monitor, vai realizar a limpeza dos dados recentes, ou seja, ele vai tirar o que foi feito recentemente e vai ficar com os dados que estavam anteriormente. O pmon, que é o Process Monitor, é um pouquinho diferente, é quando o usuário realiza algumas alterações, e essas alterações, quando ele termina, elas finalizam de forma não padronizada. O Oracle, identificando isso, ele
apaga esses dados que foram feitos recentemente, essas alterações que foram feitas recentemente, porque é mais fácil para o Oracle entender que os dados antigos eram os confiáveis, e o que foi feito agora, por não terminar de forma padrão, o que foi feito agora vai ser identificado como o que deve ser apagado, porque por uma questão de integridade. Esse DB Writer é o Database Writer, que é o processo de segundo plano que o Database Buffer Cache utiliza para fazer a inscrição de dados aqui nos data files, os arquivos de dados, os dados físicos onde eles vão ser arquivados. Tanto o DB Writer quanto o Read Log Writer são processos específicos, eles só fazem isso. O Read Log Writer ele é para o Read Log Buffer. O Read Log Writer escreve aqui nos arquivos de Read Log as alterações. Lembrando que o Data Dictionary Cache guarda os metadados dos dados, como local, tipo de dado, e é ele que serve para a utilização aqui do DBWriter e LogWriter para fazer a inscrição nos data files e read log files. Quem auxilia nesse processo são os arquivos de controle, control files, e o checkpoint. O checkpoint é que guarda aqui nos data files, ele escreve os cabeçalhos dos control files e dos... deixa eu apagar aqui para ficar mais limpo. O checkpoint é quem escreve aqui nos cabeçalhos as alterações, como o local e o tempo em que deve ser executada uma tarefa. Esse checkpoint ele serve como uma espécie de sincronizador entre o que tem no Read Log Buffer e no Database Buffer Cache. Obviamente, por conta da explicação, você já deve ter percebido que o Database Buffer Cache ele precisa ser a maior área aqui da System Global Area, porque obviamente aqui ficam guardados os dados que estão sendo utilizados mais recentemente. Os dados estão aqui no Data Files, eles estão aqui, porém no Database Buffer Cache estão os que são mais utilizados, então necessita de uma maior memória do que os restantes aqui da instância. E bom, creio que seja isso. Por hoje vou ficar por aqui e agradeço.